havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 78ª sessão ordinária, em 27 de setembro de 2012. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Ivani de Mello e Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Dr. Eduardo Moura, Dr. Jorge Manaia, Eliomar Coelho, Carlos Caiado, Ivani de Mello, Dr. Edson da Creatinina, Dr. Carlos Eduardo, João Mendes de Jesus e tio Carlos. 9. Assume a presidência o senhor vereador Ivani de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h03. Lida e aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente Ivani de Mello, que preside essa sessão, senhores vereadores e vereadoras presentes, minha colega vereadora Sônia Rabelo, assessores e assessoras, demais presentes, telespectadores da TV Câmara, jornalistas, público nas galerias e demais presentes na Câmara de Vereadores e ouvintes e telespectadores da TV Câmara. Neste 1º dia de outubro, foi celebrado o Dia Internacional do Idoso. A data, criada pela Organização das Nações Unidas, ONU, tem como objetivo convidar as pessoas à reflexão, além de chamar a atenção da sociedade para as dificuldades dessa parcela da população. E aí ficam as perguntas: estamos cuidando bem dos nossos idosos? Eles estão sendo bem tratados? Os desafios são enormes. No Brasil, a parcela da população considerada idosa, acima de 65 anos, já chega a 15 milhões de pessoas. A expectativa é de que, em 20 anos, esse número dobre. No Rio de Janeiro, estado com a segunda maior população idosa do país, são mais de 2 milhões de pessoas, o que representa 13% desse total. Graças ao aumento da expectativa de vida, a terceira idade está cada vez mais presente no mercado de trabalho, a ponto de responder no estado do Rio de Janeiro pelo sustento de 25% das famílias. Segundo dados do censo de 2010, publicados em uma série de reportagens do Jornal do Globo desta semana, esses dados foram confirmados. Apesar do crescimento dessa parcela da população, o panorama geral é de abandono. Não bastam apenas hospitais e postos de saúde, que são fundamentais, mas não são tudo. Temos que fazer com que a cidade receba bem o idoso. E isso definitivamente não está acontecendo. O transporte público exclui, as calçadas esburacadas afastam, não há segurança para que o idoso possa circular com tranquilidade pelas ruas. A criação de mais centros de conveniência, com cursos livres, atividades culturais e sociais, ajuda a promover encontros, facilitando a socialização. Novas unidades de saúde precisam ser construídas, contando com o aumento da demanda desta parcela da população. Infelizmente, as autoridades ainda não se deram conta da importância e do alcance dessas medidas. Economizaríamos recursos da administração municipal e, com certeza, teríamos pessoas mais felizes. Com os grandes eventos previstos para os próximos anos, temos uma grande oportunidade de deixar um legado social para a terceira idade, com a implantação da acessibilidade total nas ruas, calçadas e nos equipamentos públicos. Um importante passo foi dado com a implantação das academias da terceira idade, mas temos que avançar ainda mais. Valorizar o idoso é
integrá-lo à cidade. É trazer esperança para muita gente que achava que a vida tinha acabado. Obrigado e boa tarde a todos. Não havendo mais orador inscrito, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, a nobre vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente desta sessão, nobre vereador Rivanir de Mello, prezados colegas vereadores, senhores assessores, público em geral. Hoje, nesse primeiro dia de outubro, vou falar um pouco sobre o que vem acontecendo nas áreas de preservação. E vou falar especialmente, primeiramente, do que eu escrevi hoje no meu site e que é objeto de publicação e comentário sobre o debate eleitoral de ontem, que é o caso do campo de golfe, que, na verdade, a grande discussão é sempre a tomada de áreas verdes e áreas de preservação. Mas, senhor presidente, depois que eu havia escrito a minha mensagem de hoje, o meu blog de hoje, eis que eu recebo uma notícia impressionante, quase que inacreditável. Todos sabem muito bem do meu absoluto empenho há meses com relação à Ilha de Bom Jesus e a alienação, primeiro pelo Exército Brasileiro, não pela União, pelo Exército Brasileiro, de 5 hectares de terra na Ilha de Bom Jesus ao município, para que o município, sem licitação, desse concessão real de uso à GE por mais de 50 anos, o dobro de 50 anos, 100 anos. Senhor presidente, na semana passada, no dia da árvore, na véspera do dia da árvore, naquele microfone eu estendi aqui as fotos da dizimação de mais de 5 centenas de árvores na Ilha de Bom Jesus. E nós falando, é ilegal, é ilegal, é ilegal, é ilegal. Muito bem. Para nossa alegria, hoje foi publicada a liminar na Justiça Federal, cuja final da liminar é o seguinte, e depois eu explico o teor. Pelo exposto, defiro o requerimento de antecipação de tutela para determinar que ao 4º réu, General Electric do Brasil, que se abstenha de realizar qualquer obra, construção ou demolição no bem imóvel matriculado sob o número tal, no 6º Registro de Imóveis da Capital, com área de 47 mil metros quadrados, constituído de terreno e benfeitorias, situado na Ilha de Bom Jesus e suas imediações, sob pena de R$500 mil. Espeça-se os mandatos. Publicado hoje, para que a GE se abstenha de realizar as demolições e dizimações na Ilha de Bom Jesus. Infelizmente, para comemorar o Dia da Árvore, a General Electric, com licença expedida, infelizmente, pela Secretaria Municipal de Contra Meio Ambiente,
que autorizou o corte de 565 árvores só naquele pedaço da ilha de Bom Jesus, a GE, para comemorar o Dia da Árvore, já tinha derrubado 80% das árvores. Atualmente, os papagaios que faziam seus ninhos nas árvores, estão perdidos na outra parte da ilha, porque não acham mais o seu habitat. Mas essa sentença, antecipação de tutela, essa liminar, essa decisão, melhor dizendo, não é uma sentença, é uma decisão, ela pode obstaculizar a pretendida ainda restante da demolição e dizimação desse patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, ao lado, já que está em curso na prefeitura, quase autorizando também o resto da operação de demolição na área lateral, prometida a doação a outra multinacional, L'Oréal, de Paris. Então, hoje foi publicada essa sentença, essa decisão. Então, fala a decisão. Com efeito, como comprova o documento de folhas tais, a União celebrou com o município do Rio de Janeiro um contrato que denominou de alienação de bem imóvel mediante permuta de edificações a construir. O juiz fala que esse contrato, que foi feito sob a forma de permuta, é nulo. É nulo porque é falso. Porque a União falseou o contrato em um município para dizer que não estava alienando, estava permutando. Uma fraude à lei, como nós temos insistido aqui em plenário, em dizer que várias operações acobertadas com nomes jurídicos distintos, na verdade se caracterizam por outras espécies jurídicas, as quais não se prestam à legitimidade. Diz o juiz a seguir na sentença, não é permuta, sentença não, decisão, não é permuta o contrato em que o município do Rio de Janeiro se obrigou a construir obras de interesse do Comando do Exército em qualquer ponto do território nacional, como contraprestação à alienação a seu favor de bem imóvel da União. Verifica-se, então, que a União e o município do Rio de Janeiro não celebraram permuta, mas contrato de compra e venda. A descaracterização da natureza jurídica do contrato que a União e o município do Rio de Janeiro celebraram em 3 de abril de 2012 implica em nulidade desse negócio jurídico. O primeiro e segundo réus, ao praticarem atos administrativos nos seus respectivos âmbitos de competência para autorizar a alienação de bem imóvel da União, por meio de permuta, partiram do falso pressuposto em que estavam a autorizar uma permuta, quando, na verdade, se celebrou um contrato de compra e venda do imóvel. Cabe observar que o imóvel situado na ilha de Bom Jesus, que foi ocupado pelos inválidos da pátria, diz o juiz, é bem público de uso especial destinado à residência funcional dos militares. E segue dizendo que, por esse motivo, necessitava de autorização do presidente da República ou por delegação do ministro da Fazenda. E, portanto, se caracterizava como ilegal o contrato. Devo dizer também que ali, neste processo, que é uma ação popular de um cidadão, um corajoso cidadão, que sozinho entrou com uma ação popular contra a União, contra o ministro do Exército,
quanto comandante do Exército, porque o ministro do Exército, que era antigamente, eventualmente tinha autorização e se fez substituir pelo comandante do Exército, que não tem essa competência. E o juiz decretou a nulidade dessa sentença, a nulidade desse ato jurídico, por liminar, e mandou suspender a dizimação. Quero acrescentar, finalmente, senhor presidente, o seguinte: o dano, o juiz aqui não adentrou ao dano ao patrimônio histórico ainda, que não deu parecer em relação à área tombada, disse nada opor em 3 linhas, e que já vai ser questionado pelo Ministério Público Federal por não atender a portaria 420 da presidência do IPHAN de 2010, o que torna o ato dado ao opor do IPHAN nulo e, portanto, irregular todas as autorizações. E mais, para finalizar, senhor presidente, eu devo registrar aqui que para a Secretaria de Meio Ambiente do município dar a autorização para a dizimação de 665 árvores nesse local, a Prefeitura deixou-se, entre aspas, vender essa autorização para receber da General Electric, por um dano que ia fazer à vegetação, R$1.900.000 de compensação ambiental. Ou seja, antes de dizimar as árvores, a Prefeitura faz um termo com a General Electric dizendo o seguinte: você pode dizimar 665 árvores, desde que pague à Prefeitura, no caixa da Prefeitura, R$1.900.000. Ou seja, recebe pré-agenda um recurso de quase R$2 milhões para vender a dizimação de 655 espécies arbóreas. Isto é um escândalo. Nobre Mas vereador, a nossa esperança... concluir. Já vou concluir. A nossa esperança é que ainda há justiça no Brasil, ainda há luz no fim do túnel. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes. Conforme todos nós sabemos, o mês de outubro começou e, infelizmente, é o mês, né? Como nós sabemos, tem o dia 12 de outubro, Dia da Criança. Costumamos dizer que outubro é o mês das crianças. E eu, como quero que sejam todos os dias da criança, a gente vem aqui colocar e lamentar o que aconteceu no Colégio São Bento. Na verdade, estão sendo, investigadas as causas, as situações que ocorreram naquele colégio, que hoje está no noticiário. Nós sabemos que o Colégio São Bento é tido como uma referência, como talvez o melhor colégio do Brasil, até no Enem foi primeiro colocado nacional. Nós temos aqui, já vimos alguns incidentes acontecendo no Colégio São Bento, como a agressão de uma criança, um adolescente agredindo uma criança bem menor. Enfim, isso tudo acontece no ambiente escolar e é importante que os coordenadores, que os professores e os diretores de todas as escolas, se isso com certeza acontece no Colégio São Bento, nós que estudamos, já fomos estudantes e trabalhamos há 30 anos diretamente com crianças, sabemos que isso pode acontecer. Mas isso chama a atenção para um problema muito sério. O que está sendo dito hoje no jornal O Globo é que essa criança vinha sendo vítima de bullying. Bullying nós já fizemos até audiências públicas aqui e sabemos que é uma covardia, que é aquela implicância, aquela situação, não é apenas um apelido, que normalmente muitas vezes acontece, né, quando criança, quando jovens, mas quando existe uma situação muito mais grave, que é a perseguição, a intimidação, e existe o bullying, que é aquela violência, aquela agressão permanente, e nós temos que tomar uma atitude. A Comissão do Direito da Criança e Adolescente
qual eu presido, e temos aqui os novos companheiros que fazem parte, Carlinhos Mecânico, doutor Eduardo Moura, nós estamos sempre atentos e buscando uma alternativa para que a gente possa cada vez mais levar palestras e principalmente a prevenção para essas escolas, sejam elas públicas ou privadas. Essa situação que aconteceu da criança cair do 5º andar, já vivemos aqui o ano passado, também numa escola pública, aí sim, numa escola pública, uma criança que também caiu do 2º andar. Logo na ocasião, eu fiz um projeto que está tramitando aqui nesta casa, exatamente para que as escolas, e sejam elas públicas ou privadas, estudem e coloquem, não é tão caro, e é possível que haja a possibilidade de prevenir acidentes que muitas vezes acontecem até por uma situação de descuido. A criança debruça no parapeito, ali no parapeito da escada e pode acabar caindo e realmente causando um acidente muito grave. Então, está tramitando um projeto que é de minha autoria, que exige que seja colocado redes ou grades nas escolas, do ensino básico e do ensino fundamental. Isso, com certeza, dará uma segurança maior. Não é possível também aqui ficarmos responsabilizando o professor. Às vezes, o próprio diretor, se não tem condição de olhar a criança na hora do recreio, é difícil. Criança, às vezes, pela peraltice, pela sua, às vezes, atitude de correr, de pular, de fazer aquelas peripécias que nós sabemos, realmente, às vezes, não consegue perceber o perigo que estão correndo. Então, nós estamos aqui colocando, esse projeto está realmente tramitando, e eu peço aí que depois desse momento eleitoral, as situações voltem à normalidade, que nós tenhamos aqui as sessões todas acontecendo, com quórum, para que a gente possa votar os nossos projetos. E hoje, quando a gente abre o jornal e vê que uma mãe está desesperada porque tem seu filho num estado gravíssimo, podendo perder a vida, e aí agora se buscando aí as condições, saber se é bullying, saber se foi empurrado, se foi uma briga, ou se a criança, enfim, acabou se jogando mesmo. Isso tudo é muito triste, porque o problema maior é a criança com 12 anos de idade no estágio que se encontra. Então, aqui eram as minhas palavras. Eu quero aqui colocar o prefeito Eduardo Paes, a secretária Cláudia Costin, que possa ser sensível ao nosso projeto, que possa entender que é a prevenção exatamente que faz com que a gente possa não ter um dia de hoje tão triste vendo essa criança e essa família sofrendo com esse desespero de talvez essa criança vir a perder a sua vida. Então, nós estamos aqui rezando para que essa criança possa ser, enfim, se recupere o mais rápido possível e não tenhamos aqui mais uma criança perdendo a vida por problemas que a gente poderia ter evitado, ou pelo menos ter dado uma condição de mais segurança. Então, eram aqui as minhas colocações. Agradeço, senhor presidente, e dizendo, senhor presidente, que eu não vejo a hora de acabar a eleição. O pleito, ontem mesmo vimos o debate, isso é importante, a gente aqui pede que o cidadão participe, parece que ainda vamos ter mais um debate, que tomem a sua decisão de forma consciente. O voto, quando se diz que não tem preço, tem consequência, é nesse sentido. Os debates estão aí, escolha os seus candidatos ao cargo do Executivo e também avaliem as propostas de todos os candidatos a vereador. E eu sempre digo que a importância do voto consciente é a forma em que o cidadão tem de pleitear uma política cada vez melhor. O quadro político só vai melhorar quando realmente o cidadão também assumir de forma responsável eu costumo dizer também, senhor presidente, que o voto é uma conquista que o cidadão tem de fazer com que a sua escolha possa mudar o futuro, para melhor ou para pior. Só podemos ter uma sociedade cada vez mais comprometida com as causas, claro, causas públicas, exatamente quando o cidadão faz a sua parte. Quer melhorar a política? Faça a sua parte. Vote consciente, apenas 5 dias para o pleito, que isso seja realmente uma decisão de muita responsabilidade. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Não havendo manifestação
por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra está franqueada. Com a palavra, o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, líder do PV, que dispõe de 20 minutos. Nobre vereadora Sônia Rabelo, minha colega de partido que ora preside esta sessão, um prazer ser presidido pela senhora. Eu tenho andado muito por esta cidade e uma coisa que me vem tirando o sono: o pouco interesse das pessoas pelo processo eleitoral. Talvez por causa dos seguintes escândalos ou pela falta de informações sobre o papel do vereador. É triste presenciar a desmoralização da política motivada por outros interesses que não o público. Pelo que vemos, a descrença do povo decorre destes e de outros fatores, como a corrupção e a constatação de que a Câmara não passa de um carimbador das decisões do prefeito, portanto, inútil do ponto de vista prático. É importante ressaltar que o próprio Legislativo tem grande parcela de culpa nessa situação, estimulando o senso comum de que o vereador é um solucionador de problemas, uma espécie de síndico do bairro, responsável pela manutenção de ruas e calçadas. Esta visão é equivocada. Temos um papel fundamental nos rumos da nossa cidade. Nossas atribuições vão muito além disso, o que muitos candidatos, até alguns bem-intencionados, desconhecem. Os próximos 4 anos, por exemplo, serão decisivos para os rumos da cidade. São bilhões de reais em obras, com vistas à preparação da cidade para receber os grandes eventos, como a Copa do Mundo, Olimpíadas e a Jornada Mundial da Juventude. Estas intervenções prometem mudar radicalmente a cidade, de maneira que a aplicação desses recursos e suas consequências precisam ser debatidas. A especulação imobiliária, por exemplo, vem exercendo grande pressão em diversos bairros da cidade, como Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes e Guaratiba. Estes bairros não têm estrutura para receber o fluxo de pessoas que comprarem um dos milhares de apartamentos ou casas em condomínios fechados que vêm proliferando nessas regiões. A implantação de corredores BRT pela cidade afora é ótima, do ponto de vista da mobilidade urbana, mas terrível do ponto de vista dos moradores de bairros por onde os corredores passarem, pois muitas ruas foram alargadas, e isso vai ocasionar a perda de identidade desses lugares. O impacto financeiro de intervenções, como a derrubada do elevado perimetral, não justifica os riscos que operações desse porte podem causar, tanto no trânsito quanto à vida das pessoas, já que um túnel será construído no lugar do elevado, um verdadeiro desperdício de recursos públicos. O mundo não vai acabar em 2016. É preciso pensar a cidade para os próximos 30, 40, 50 anos. Estas discussões deveriam encontrar eco nesta Casa Legislativa. Mas, salvo raras exceções, a influência do Poder Executivo é tão expressiva que praticamente inviabiliza o debate sobre os rumos do Rio. Para que este confronto de ideias acontecesse, teríamos que assumir uma posição de independência frente ao Executivo, o que tem sido absolutamente impossível em um governo que conta com o apoio de 20 partidos. Sabemos que uma base de apoio tão grande
consegue aprovar muita coisa sem discussões. É tudo que o prefeito quer, porém, devido às alterações profundas na estrutura da cidade, o debate precisa acontecer. Como vereadores, não podemos fugir do nosso papel principal de fiscalização dos atos do prefeito. Entretanto, precisamos ter uma visão mais ampla da cidade e das consequências dos nossos atos aqui nessa casa, já que irão repercutir em todo o município. Deveríamos fazer uma autocrítica e avaliarmos se estamos, de fato, agindo de acordo com o interesse público. Outro ponto que deveríamos destacar é se estamos conseguindo comunicar corretamente a importância da figura do vereador em uma cidade que já foi sede do Império, Distrito Federal, cidade-estado, e hoje administra um orçamento de fazer inveja a muitos países, sendo uma das primeiras em termos de arrecadação em todo o Brasil. A sociedade também precisa se engajar e cobrar de seus escolhidos esta postura de fiscalização. Afinal, somos representantes dela, eleitos por ela. Para que tenhamos uma política limpa, os políticos têm que ser cobrados por suas atitudes, pelas decisões que tomam. Grandes iniciativas, como a lei da ficha limpa, não podem cair no esquecimento. A sociedade precisa fiscalizar. Quem pensa que o parlamentar é inútil e que a corrupção faz parte do jogo, faz o jogo dos maus políticos, que se aproveitam disso para praticar todo tipo de bandalhas. Muitos de nós perdemos amigos e familiares na luta contra a ditadura. Conquistamos, graças ao suor de uns e sangue de outros, uma democracia que, a duras penas, vem se fortalecendo. Mas para que, de fato, tenhamos um país verdadeiramente democrático, que garanta os direitos individuais, muita coisa ainda precisa acontecer. A reforma política, com o financiamento público de campanha, precisa ganhar a atenção da sociedade. Não é possível imaginar, infelizmente, que a decisão de mudar as regras do jogo vá partir da classe política. Por fim, gostaria de parabenizar a todos pelo Dia do Vereador, celebrado nesta segunda-feira. Lamentavelmente, talvez devido a razões que expus nesse discurso, a data não tenha sido lembrada sequer pelos nobres colegas desta casa, tão importante para a sociedade carioca e, ao mesmo tempo, tão desgastada. Obrigado. Boa tarde. Não havendo mais orador inscrito, a palavra está franqueada. Nobre vereador, doutor, senhor Tio Carlos. Com a palavra franqueada, nobre vereador Tio Carlos. Vereadora Dispõe 10 Sônia minutos. Rabelo, a senhora fica muito bem nessa cadeira. Muito Essa obrigada. casa sentiria muito orgulho, quem sabe, na próxima legislatura. Deus te ouça. E tenho certeza absoluta que, como o vereador doutor Edson da Creatina falou, ontem eu fui parabenizado pelo Dia do Vereador. Fiquei feliz, porque eu tenho orgulho de ser vereador da cidade do Rio de Janeiro. Muitos, enfim, acham que a classe política tem algumas pessoas até que se envergonham, mas eu tenho orgulho. E quero dizer que Vossa Excelência, como os companheiros que aqui estão, tem que se orgulhar realmente. É muito bonito, é muito importante, é muito dignificante receber do cidadão, do eleitor da cidade do Rio de Janeiro, essa incumbência de representá-los nesta casa. Então, aqui eu queria deixar registrado aos demais companheiros desta casa as minhas felicitações. Queria também falar em cima do que o senhor acabou de colocar. É muito difícil, realmente, nesse momento eleitoral, irmos para as ruas, porque, na grande verdade, é o justo pelo pecador. Entramos ali em debate com o cidadão, e o cidadão vem colocando toda a sua revolta à classe política de uma maneira geral. E a única coisa que, às vezes, fico triste é na generalização. Quando todos os políticos não prestam, quando todos não valem nada, não trabalham. E eu quero dizer ao cidadão, e sempre digo isso também nessa conversa com as pessoas, em todas as profissões, apesar de ser vereador não é profissão, ser político não é profissão, nós estamos políticos enquanto o povo permitir e quiser, é claro. Então nós temos aqui que pedir ao cidadão que faça a sua parte também. A melhora da classe política, como disse aqui no primeiro momento,
depende exclusivamente da vontade do cidadão. O sistema democrático, quer dizer, é muito importante, como Vossa Excelência disse aqui. Pessoas morreram para que pudéssemos ter o direito de votar. E esse voto, ele tem que ser traduzido como um ato de responsabilidade das duas partes, daquele que vota e daquele que recebe o voto. Então, essa é a nossa colocação. Queria aqui deixar espaço para o nobre companheiro Paulo Pinheiro falar. Nós temos grandes problemas, sim, na cidade do Rio de Janeiro. Temos uma cidade da propaganda eleitoral e uma cidade do dia a dia, realmente, que é com certeza o que nós vimos, principalmente na área da saúde, não é o que está na propaganda eleitoral. Claro que aqui temos que reconhecer o valor da clínica da família, na situação também da UPA, entendemos que é desafogar as grandes emergências, mas tem que ter médico. Se não tiver médico, é falar. Agora voltamos a falar em factoides aí, né? Então, muitas coisas temos que avançar, temos que realmente reconhecer que os esforços foram feitos, mas algumas coisas, aliás, muitas coisas não estão funcionando. E nós, como fiscais do Executivo, não podemos nos render, muitas vezes, ao que o Vossa Excelência acabou de dizer, alguns interesses que, infelizmente, nós temos aqui que constatar que isso acontece na política. Nossas emendas, que o prefeito Eduardo Paes, quando assumiu aqui em 1º de janeiro de 2009, olhou para todos os vereadores, todos não, parece que estavam aqui os 50 vereadores, e disse que esta casa seria respeitada, que os vereadores seriam respeitados. E nós, infelizmente, vimos que não é assim que acontece. Vide o caso das emendas apresentadas por mim e por alguns vereadores. Sei que o vereador Paulo Pinheiro também não foram atendidas, mas eu sei que, às vezes, por aquele interesse mais partidário, ou então por aquelas situações que a gente sabe que acontecem na política, alguns companheiros tiveram as suas emendas contempladas. Então, aqui eram as minhas colocações. Volto a dizer, me orgulho, olho o eleitor de cabeça erguida, não sei se voltarei para esta casa, mas tenho a certeza que até o último dia do meu mandato, eu cumpri o meu papel, principalmente para aqueles que votaram, e eu tenho que dar satisfação a todos que não votam, que não votaram em mim também. Então, acho que é muito importante ouvirmos o cidadão no meio da rua. É muito importante a gente ter a opinião desse cidadão, mas também é importante que a gente, pelo menos, mostre, chegue e apresente o que fizemos, para que haja também uma avaliação que seja justa, porque senão temos aqui a execração generalizada e isso não é bom. Então, mais uma vez, agradeço. Quero parabenizar aos companheiros vereadores pelo Dia do Vereador. Obrigado. Faço minhas palavras, vereador Tio Carlos e doutor Redson da Creatinina, cumprimentando todos os colegas pelo Dia do Vereador. A palavra continua franqueada, tem a palavra o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 8 minutos. 8 minutos, é uma eternidade. Para quem fala 7 segundos no programa eleitoral, 8 minutos eu não sei nem o que eu vou falar. Mas, em primeiro lugar, essa colocação do vereador Edson da Creatinina sobre o Dia do Vereador. Nós ontem, eu e a vereadora Sônia Rabelo, participamos de um debate. Num local onde os alunos estudavam exatamente na escola de governo. Na escola de governo do companheiro Luiz Alfredo Salomão, que preside lá do IUPERJ, né? E as pessoas cobravam de nós, vereadores, a mesa era composta, um dos convidados não foi, a outra convidada não era vereadora, era candidata, e estávamos eu e a vereadora Sônia Rabelo como participantes do debate. E eles nos cobravam exatamente isso, essas informações, por que a Câmara não presta contas, por que a Câmara não... E a gente, por que os vereadores não prestam contas? E a gente explicava que muitos vereadores prestam contas, que é preciso procurar, que a casa tem mal ou bem, sendo que é necessário ou ainda não, mas existem informações dadas pela casa para você acessar o que é feito pelo vereador. Então, acho que é muito importante, nós discutimos, e o orgulho que o vereador Tio Carlos falou sobre ser vereador, eu brinco muito com meus filhos a respeito de ser parlamentar.
Eu tenho um orgulho muito grande de estar na vida pública como parlamentar. Tinha muito orgulho da minha profissão de médico, muito orgulho do tempo em que eu participei como diretor do Miguel Couto, mas tenho muito orgulho da minha atuação como vereador. Apesar de ter muitas tristezas. O vereador Tio Carlos falava sobre as emendas. Desde o primeiro dia dessa legislatura, já estamos quase nos últimos dias, nos 4 anos, e agora vamos fazer a mesma coisa no 4º ano, na hora das emendas, eu apresento uma emenda a respeito da política de recursos humanos. E eu não paro aqui, as pessoas até dizem que eu fico meio coisa de velho. Eu sou velho, tenho direito, como sou velho, tenho mais de 60 anos, tenho direito de fazer coisa de velho. Eu reclamo todas as vezes sobre a minha CPI, minha e de outros colegas que assinaram, que não foi aceita. Sob o argumento, 2 vereadores retiraram a assinatura sob o argumento que a situação tinha melhorado muito. Eu só quero lembrar a todos os 51 vereadores que assistem, ou que ouvem, ou que alguém conta para eles os debates acontecidos, este assunto é reconhecido pelo prefeito como um grave problema da sua administração e é reclamado por todos os outros candidatos. Todos reclamam daquilo que eu venho apresentando numa emenda desde o primeiro ano. Um plano de cargos, carreiras e salários para a área da saúde. Que o secretário de saúde, sentado ali onde está o Zé Carlos, disse que ele não pode fazer nada porque ele montou uma mesa de negociações. Eu acho que essa mesa está travada. As chaves foram jogadas no mar e não há como abrir nenhuma gaveta da mesa. Não houve nenhum avanço em relação ao plano de cargos. E agora, durante o período eleitoral, onde é tudo muito confuso, o Jornal o Globo apresentou no outro domingo, uma matéria muito interessante. Até é bom para aqueles que defendem o governo lerem, porque tem muito vereador aqui que, no afã de defender o governo, vem aqui e fala coisas que ele mesmo não fez quando trabalhava na área, mas isso faz parte do jogo. Foi dito aqui nessa mesa, nas reuniões também do orçamento, que só se colocou o OAS no Rio de Janeiro, porque o programa de saúde da família só podia avançar se nós entregássemos a gestão a terceiros, a pessoas mais habilitadas, a pessoas que pudessem dirigir melhor as nossas unidades de saúde. Pois bem, o Globo mostra a cidade de Vitória, presidida por um prefeito do PT, José Coser, que mostra um segredo muito simples, que é tudo que estamos discutindo aqui esse tempo todo. Lá, o programa de saúde da família, eu sei que é uma cidade de 350 mil habitantes, mas nós podemos perfeitamente imitar essa cidade pegando uma área de planejamento do Rio. A área de planejamento 1, por exemplo, tem quase 250 mil habitantes. Podemos fazer essa microcidade de Vitória em uma das áreas de planejamento do Rio. Lá, ele simplesmente fez uma coisa absolutamente tranquila. Para o saúde da família, ele fez concurso público, colocou na gestão funcionários públicos, fez um plano de carreira e contratou 450 médicos que são estatutários. E diz ele, o segredo da cobertura e do sucesso do programa de saúde da família da cidade mais bem colocada na avaliação do SUS foi exatamente isso. Esse segredo que o prefeito dessa cidade e o secretário de saúde insistem em dizer que não é o melhor. É lamentável, mas estamos aí mais uma vez discutindo isso. Ainda temos, esse final do ano, vem nova discussão do orçamento, há mais uma chance de tentar sensibilizar o prefeito sobre a importância desses pontos em relação ao funcionalismo público aqui do Rio de Janeiro. Mas é parabenizar aos vereadores que têm prazer de ser vereadores, né? Aqueles que não escondem que são vereadores, porque muitos acho que até não gostam, mas uma boa parte gosta de ser vereador. Foi o dia do vereador ontem, evidente que nós não fomos elogiados pela imprensa, porque é difícil, mas acho que é importante nós defendermos cada vez mais, da nossa maneira, com a nossa ótica, como a democracia manda, cada um defender a sua posição de parlamentar. Nós estamos aqui para tentar honrar o parlamento. Nós temos que tentar, da melhor maneira possível, mostrar às pessoas que essa ideia que hoje perpassa a sociedade, de que isso aqui aberto ou fechado seria a mesma coisa, é uma ideia errada. Mas está difícil dizer isso. Está muito difícil dizer isso para a população. É preciso que muita gente ache isso, pratique isso e disserte isso durante o período em que vai na rua, antes e depois das eleições. Muito obrigado.
Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passe ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 1895 de 2012, de autoria da vereadora Cristiane Brasil. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao cirurgião dentista da Marinha, senhor Bruno Luiz Veloso e Freitas de Carvalho. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, passe à ordem do dia. Pela ordem, ao vereador Tio Carlos. Senhor presidente, gostaria de pedir verificação de quórum. O presidente solicita aos vereadores que tomem seus assentos. Primeira bancada, 1, 2, 3, 4, 5 senhores vereadores. Segunda bancada, 1 senhor vereador. Terceira bancada, 1 senhor vereador. Quarta bancada, 1, 2 senhores vereadores. Mesa, 3 senhores vereadores. Mesa, 1 senhor vereador. Perfazendo o total de 11 senhores vereadores, não há quórum para deliberar nem dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a sessão, lembra os senhores vereadores que hoje haverá solenidade às 18h30, do nobre vereador Dr. Jairinho, em homenagem ao senhor Carlos Eduardo Guerra, senhor Luiz Fernando Caldeira, senhor Ricardo Ferreira, a senhora Lia Salgado e ao excelentíssimo senhor William Douglas, e convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.